Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o canal Mentes Holísticas e nós estamos no vídeo 9 do Projeto Sócrates, a Apologia de Sócrates, o texto. Depois de analisarmos muito sobre a vida, a filosofia, a forma de agir de Sócrates, nós chegamos a um texto que é um marco da literatura ocidental, Apologia de Sócrates, de Platão. Alguns que, por acaso, venham a lê-la, podem considerar um texto não tão fácil, por algumas palavras não explicadas, então terão que ter um texto com muitas notas, né? Ou pelo estilo da própria escrita. O que nós estamos fazendo neste projeto, né, é gerar uma adaptação para teatro. Dessa maneira, o texto ele fica numa linguagem um tanto mais atualizada, sem perder as suas características principais. É isso que nós estamos fazendo e neste último vídeo do ano deste projeto, que continua em 2025, nós estamos alcançando o grande objetivo que é fornecer o texto base para uma adaptação para teatro da Apologia de Sócrates escrita por Platão. Então, você que está assistindo a este vídeo ganha de presente o texto de teatro que vai estar com o link na descrição do vídeo e você pode utilizá-lo em uma atividade escolar, em uma atividade recreativa, se quiser mostrar para jovens de hoje em dia o que é esta obra literária de uma maneira mais palatável, mais fácil de ser entendida. Mas é claro, você terá que explicar o contexto em que se dá esse texto. O que nós vimos durante este projeto é que Sócrates foi um cidadão da Atenas do século V a.C., considerado o grande século, o século de ouro da democracia ateniense. Sócrates era dos seus cidadãos mais ilustres. Ele era uma pessoa que, a partir de certa idade, não sabemos exatamente quando, passou a circular pelas áreas públicas de Atenas, pelas praças, pelos mercados, e também em festas, em comemorações, em confraternizações populares, questionando as pessoas sobre alguns pontos bastante polêmicos, sobre justiça, sobre virtude, sobre o que é o bem, o que é o belo. Bem, Sócrates, no dizer de Cícero, um grande orador romano, ele traz a filosofia dos céus para a terra. Porque antes, os filósofos, chamados filósofos da natureza, ou por alguns pré-socráticos, falavam sobre a origem da matéria, a provável origem da matéria, falavam sobre coisas que hoje chamamos de ciências naturais, coisas que hoje são estudadas pela física, pela química, pela biologia, enquanto Sócrates vai falar sobre o que existe de mais humano. O comportamento humano, os sentimentos humanos, as regras morais que nós nos colocamos, a ética, a política. Bem, Sócrates vai fazer algo bastante difícil numa sociedade que talvez não estivesse preparada para isso. Tanto que ele acaba sendo processado, é bastante complexo o motivo pelo qual ele é processado, condenado e acaba morrendo, sendo obrigado a ingerir veneno, cicuta. O que nós veremos hoje é a defesa de Sócrates. Apologia quer dizer defesa. Esse texto chegou para nós, pelo menos em duas versões. A versão de Platão e a versão de Xenofonte, que foi discípulo de Sócrates e também um soldado daquela Atenas antiga. Bem, a Apologia de Sócrates de Platão, de longe, é o texto mais famoso. Mas o que nós sabemos é que houve muitos textos, muitas apologias de Sócrates. Como deve ter havido textos também que falavam sobre as acusações.
Os acusadores também tiveram o direito de falar. Só que não chegou para nós nenhum texto completo sobre estas acusações. Quanto à defesa, nós podemos dizer que temos um grande texto, um texto maravilhoso, que é o texto de Platão, que esteve no julgamento. Por isso nós podemos confiar, né, nesse texto. Esse texto é chamado por alguns de diálogo platônico, mas não é verdadeiramente um diálogo. Né? Por quê? Porque só o Sócrates praticamente fala. Em partes do texto fala muito pouco um dos acusadores, o Meleto, trazido pelo Sócrates, inclusive, para que ele demonstrasse, o Sócrates, né, que Meleto estava mentindo, que a acusação não tinha fundamento. Mas o Meleto fala muito pouco. O texto, ele é razoavelmente longo, se pensarmos no discurso, mas é o discurso de defesa de uma possibilidade, né, para uma possibilidade, né, de pena de morte. Não pode ser curto mesmo, certo? Considerando assim, nem é tão longo. Então esse texto vai estar disponível para qualquer pessoa, né? É um presente do canal Mentes Holísticas para a sociedade, né? E pode ser levado para qualquer tipo de apresentação, privada, pública, apenas reconhecendo, se eu peço isso, o seu autor, que sou eu, Crônio Marins, correto? Bem, você que chegou então até aqui no vídeo, é sempre bom lembrar, inscreva-se no canal. Nós precisamos dessas inscrições, nós precisamos dos likes, nós precisamos de comentários para que os nossos vídeos estejam sempre com prioridade para exibição pelo YouTube. É assim que funciona. E dessa maneira consigamos atingir os objetivos de transmitir informações, de transmitir conhecimento, de transmitir cultura ao maior número de pessoas possível. Bem, vamos falar então sobre o texto e sobre a adaptação, tradução, né, que foi feita dentro deste projeto Sócrates. Começando pela estrutura, né, da Apologia de Sócrates, este texto de Platão. A Apologia de Sócrates. Estrutura. Primeira parte. Defesa. Contra antigos acusadores, estima-se que desde perto dos 40 anos, né, Sócrates passou a se preocupar com estes assuntos ligados ao ser humano, né, que são assuntos extremamente sutis, né, quando você vai falar de honra, quando você vai falar de virtude, de justiça, né? Mas o que Sócrates fazia antes? Quais eram os interesses de Sócrates antes? Provavelmente os mesmos interesses dos chamados filósofos da natureza. É a essência de tudo que existe, como é que as coisas foram criadas, de onde vieram e tudo mais. Chega em determinado momento da vida dele que ele diz, olha, esta filosofia, a filosofia da natureza, não nos leva a nada. Afinal de contas, na época, você não tinha instrumentos, por exemplo, para descobrir as coisas que a ciência moderna hoje sabe. Ele diz que o mais importante é estudar o ser humano, é procurar saber como obter a vida boa, a felicidade. E para ele, a felicidade está muito ligada, por exemplo, à justiça. Estes velhos acusadores, então, conheceram os dois Sócrates. O Sócrates que se interessava pelos fenômenos da natureza e o novo Sócrates que passa a se interessar basicamente pelas coisas do ser humano, né, em particular ou em sociedade. Então, o exemplo desses velhos acusadores está no comediógrafo, né, o Aristófanes, que faz uma comédia sobre Sócrates chamado As Nuvens, em que coloca Sócrates como um cientista maluco, mas que ao mesmo tempo, né, trabalha com retórica, trabalha com discursos, como trabalhavam os sofistas, aqueles filósofos, vamos chamar assim, né, porque há uma contraposição, mas que corriam de cidade em cidade dizendo que podiam ensinar de tudo. Basicamente, o mais importante sendo a forma de convencer outras pessoas sobre qualquer coisa que se quisesse.
Então Sócrates é acusado de tudo isso, né, de pesquisar, né, sobre a essência, a origem das coisas, sendo quase que um feiticeiro, e ao mesmo tempo, né, de desenvolver argumentos para promover coisas injustas, para fazer com que as coisas erradas pareçam certas. Estes acusadores, então, o Sócrates chama de acusadores antigos. E ele diz que é difícil se defender destes acusadores porque ele não consegue trazê-los ali no tribunal, né, para que possa questioná-los. Contra novos acusadores: Meleto, Ânito, Licon. Já os novos acusadores, né, ele resume em 3 pessoas, que praticamente são aquelas que colocam o seu nome, né, para fazer o processo, inclusive correndo alguns riscos. Né? O principal nome é o Meleto, mas ele não é a pessoa principal. Meleto é um jovem, provavelmente interessado em política e também com uma religiosidade muito forte, que vem acusar Sócrates de não acreditar nos deuses que Atenas tem como seus deuses, de introduzir novos deuses e de corromper os jovens com tudo isso. Mas Meleto sozinho, isso diz o Sócrates, não conseguiria muito. Ele é apoiado por um ateniense muito abastado e politicamente importante, num momento até de muita evidência, porque ele tinha ido exilado, autoexilado, num momento de golpe que houve em Atenas, que é a tirania, né, os 30 tiranos, o governo dos 30 tiranos, dos 30, certo? E ele tinha voltado, né, venceram os tiranos, a democracia voltou, e pessoas como Ânito, né, esse comerciante abastado, tinham muita evidência. Então o Ânito apoiou o Meleto, e também teve outro, o Licon, que era um orador, mas não chegou nada para a gente, né, de discursos do Licon. Então a gente pode entender que os 2 personagens principais eram o Meleto, aquele que coloca o nome dele na acusação, e o Ânito, que o está ajudando. Então, o que o Sócrates vai fazer? É se defender, né, ponto a ponto, dessas 3 acusações. Então ele diz que sim, ele acredita nos deuses da cidade e tem provas disso. Ele diz que, com relação à introdução de novos deuses, a única coisa, né, que ele tem a dizer é que há uma espécie de espírito, eu até evito essa palavra, mas há uma espécie de divindade, de algo sobre-humano, né, que tem um contato interior com ele através da mente. Ele chama isso de o seu daimon, que indica para ele o que ele não deve fazer, nunca o que ele deve fazer, mas o que ele não deve fazer, mas que, se for uma superstição, outras pessoas têm essa superstição também de terem amigos imaginários, ou de se, vamos dizer assim, né, se apoiarem em profecias, né, em adivinhações da sorte. Então, no final das contas, ele diz que não faz nada que outras pessoas ali também não façam. Ele não está introduzindo novos deuses. E, por fim, ele tenta mostrar também que é impossível dizer que ele corrompa os jovens, porque naquele tribunal mesmo há muitos desses jovens e há pais, há parentes desses jovens, e ninguém ali vai testemunhar contra ele. Então, o que significa que, com relação a essas 3 acusações, ele seria inocente e, portanto, deveria ser absolvido no julgamento. Segunda parte, sobre a pena. Proposta de premiação. Apesar de fazer uma defesa brilhante, Sócrates é muito provocador com a Assembleia. Inclusive, relembra alguns fatos de política, mostrando que é normal que os cidadãos atenienses, né, em grandes julgamentos, pudessem errar.
pudessem inclusive ir contra a lei, coisa que ele nunca fez. Então ele provoca aquele pessoal todo, são 500 jurados, né? E ele acaba sendo condenado. Ele mesmo diz que achava que ia ser condenado por mais, ele foi condenado por uma diferença de 60 votos, então foi alguma coisa como 280 a 220. E a pena que o Meleto pede, porque quando alguém processa, ele já pede uma pena. A pena pedida é a pena de morte, simplesmente. E aí é dada a chance, né, ao sentenciado para pedir uma troca de pena. O que o Sócrates faz num primeiro momento? Ele fala, olha, se eu tenho que aplicar uma pena a mim, mas eu sou inocente, ao contrário até do que dizem, em vez de mal eu faço muito bem a esta cidade, porque eu provoco reflexões que podem, obviamente, gerar mudanças positivas na sociedade. Então eu sou importante para essa cidade. E aí eu deveria ser reconhecido. Portanto, eu deveria ser sustentado pela cidade. Existe um prédio público chamado Pritaneu, onde aquelas pessoas mais importantes, os campeões olímpicos, era dada muita importância ao esporte, os heróis militares, e aquelas famílias mais tradicionais, eles eram alimentados à custa da cidade, nesse Pritaneu. E o Sócrates fala, olha, a pena que eu mereço mesmo, certo? É ser alimentado pela cidade no Pritaneu. Pois bem, imaginem a provocação, imaginem o que essa assembleia achou disso. Mas depois ele percebe que foi longe demais. Análise de alternativas e escolha por multa. Não podemos saber exatamente se o propósito de Sócrates não era mesmo essa provocação, porque ele de alguma maneira sabia que não ia ter uma reversão dessa pena. De qualquer maneira, e até em consideração aos seus amigos, ele fala sobre penas alternativas. Primeiro ele diz que exílio, por exemplo, está fora de questão. Ele não conseguiria viver em outra cidade. E se Atenas, a cidade dele, não o suportava, por que outra cidade dentro da Grécia iria suportá-lo? Bem, parte-se então para a multa, que era uma coisa bastante comum na época. Ele diz ser muito pobre. Então, ele não poderia dar grande coisa. Ele sugere que, das posses dele, ele poderia dar uma mina de prata. A moeda, aí, nesse caso, é chamada mina, certo? E é feita de prata. Mas sabendo que isso era ridículo, muito pouco, ele sabe que alguns amigos estão indicando que conseguiriam 30 minas de prata, ou seja, 30 vezes mais do que ele poderia oferecer. E ele oferece, então, esta pena alternativa de multa de 30 minas de prata, afiançadas por amigos, inclusive o próprio Platão e a família dele, que gostavam muito do Sócrates. Então, agora, os jurados irão julgar se aceitam ou não essa proposta de trocar a pena de morte do Sócrates por uma pena de multa de 30 minas. Terceira parte, despedida. Aos que o condenaram, se o propósito de Sócrates era morrer mesmo, ele foi bem sucedido, porque aquela diferença de 60 votos entre condenação e absolvição se transforma em 140 votos pela pena de morte, ou seja, foi 320 pela pena de morte, certo? E apenas 180 pela troca por 30 minas de prata, sendo uma multa alternativa. É claro que toda aquela provocação que o Sócrates faz, indicando que a cidade deveria premiá-lo, não só absolvê-lo, mas premiá-lo, ao invés de condená-lo à morte, influenciou bastante nos jurados. E nesse sentido, ele iria morrer.
Portanto, aquela seria uma despedida. A gente vai ver que Sócrates demorou um mês para ser executado, mas o normal era ser executado até no dia seguinte. Então, seria a última vez, provavelmente, que muitos dali veriam Sócrates. Então ele se despede. Primeiro, dos que os condenaram. E o que ele diz? Vocês fizeram algo muito errado. Se vocês esperassem um pouco, eu morreria naturalmente. Aliás, 70 anos naquele tempo, a pessoa já estava com uma idade em que se aproximaria o momento final. Bem, ele diz, vocês agora terão que conviver com as consequências do seu erro, essa injustiça. Porque aquilo que eu fiz sozinho, muitos jovens passarão a fazer com vocês, porque eu os segurava. E não há mais o que vocês possam fazer. De certa maneira, vocês sentirão saudades do velho Sócrates, é o que o Sócrates quis dizer àqueles que o acusaram, o condenaram, garantiram que a pena de morte fosse a opção final, mas ele ainda tem mais uma palavra. Aos que o absolveram. Ele chama de amigos aqueles que o absolveram. E aí, nesse último momento do texto, ele vai falar para os seus amigos, para ficarem tranquilos. Afinal de contas, ninguém sabe exatamente o que é a morte. Mas a morte não deve ser uma coisa tão ruim assim. Porque ou a morte é a extinção de tudo, e aí seria como um grande e reparador sono perpétuo, ou a vida continua de alguma forma depois da morte. Há uma outra espécie de vida. E você vai encontrar pessoas que viveram, pessoas fantásticas, e aí ele cita deuses e heróis, em que ele iria encontrar num mundo, que os gregos chamavam de Hades, um mundo subterrâneo para onde iriam os mortos. Então ele fala para os amigos para se tranquilizarem, e faz um último pedido. E o pedido dele é bem emocionante. Ele diz o seguinte, ele tem 3 filhos, então ele fala, olha, eu só peço o seguinte, se meus filhos um dia mostrarem mais apego às riquezas e às coisas materiais do que aos bens espirituais, então vocês façam aquilo que eu costumo fazer com vocês. Vocês vão adverti-los, vocês vão repreendê-los, certo? Por quê? Porque somente assim, somente com alguém que é capaz de mostrar as opções certas para a vida, é que as pessoas podem perceber os erros que estão cometendo. Então ele diz para aqueles amigos, para aquelas pessoas que provavelmente, muitas delas eram discípulos próximos de Sócrates, que ajam com os filhos dele, assim como ele agiu com todas as pessoas da cidade de Atenas. E essa é a despedida do Sócrates. Bem, aí nós temos o texto, a explicação básica da estrutura do texto. Tem muito mais. O texto realmente tem camadas que podem ser descobertas, que nem as camadas de uma cebola, para se imaginar as intenções, e os significados, inclusive, para a nossa cultura ocidental, desse texto da Apologia do Sócrates. Mas o importante é que nós passamos para a adaptação que a gente fez para o teatro. E faço questão de dizer, eu não falo grego, não entendo grego, não leio grego, então essa adaptação é de fontes que fizeram a tradução do grego. Eu peguei como fonte principal um texto em inglês do Benjamin Jowett, escreve Jowett, mas é Jowett, que foi um importante intelectual britânico ligado a Oxford, e escreveu, traduziu muitos diálogos platônicos, entre outras obras antigas,
E essa tradução em especial era de 1871 e está em domínio público. Por isso eu, para não correr nenhum risco, né, peguei esta obra, né, a Apologia de Sócrates, né, como base. Mas consultei duas outras obras em especial em português, na verdade foram mais de duas, mas essas duas aqui foram em especial. Né? Essa edição que muitos devem conhecer, né, que inclusive não está escrito Apologia de Sócrates, né, são textos ligados a Sócrates, e esse texto está escrito que é uma defesa de Sócrates. É da coleção Os Pensadores, editada desde a década de 70, né, e a tradução é de Jaime Bruna. E também este outro texto, que eu já citei aqui como bibliografia do projeto, né? Aqui nós temos a Apologia de Platão entre os textos aqui desse livro, e a tradução é do Edson Bini. Então, sempre que eu tinha dúvida, né, sobre algum termo ou expressão, ou mesmo uma parte do texto em inglês, eu me socorria também dessas edições em português, certo? Bem, como eu disse, não houve mudanças com relação ao conteúdo, mas algumas características da tradução, ou da tradução entre aspas, né? Da adaptação, né? Eu gostaria de colocar aqui. A adaptação. Características. Linguagem menos rebuscada. Aqui nós temos que ter muito cuidado para evitar a supersimplificação. Quando chamamos algo, né, de rebuscado, nesse sentido, é que é desnecessário para a compreensão do texto manter uma palavra muito difícil ou uma estrutura de frase pouco usada. Então, exemplo, né, no tribunal é comum que haja uma certa formalidade, mas nem mesmo no tribunal hoje se fala em segunda pessoa do singular e do plural. Portanto, tivemos a ousadia de, diferentemente das traduções existentes da Apologia de Sócrates, né, ao invés de usar, por exemplo, vós sois, né, nós optamos por vocês são, ou tu fazes, você faz, né? Desta maneira, o texto vai fluir de uma forma mais natural, e é isso que a gente quer. Que quem estiver ouvindo ou que estiver lendo, imagine aquilo ocorrendo na sua frente com muita naturalidade. Então, por isso que evitamos determinadas estruturas, determinadas formas de falar, né, que estamos chamando de muito rebuscadas. Explicações de termos no próprio discurso. Exemplo. Estava, e a Pítia respondeu que não havia ninguém mais sábio. Foi para a Pítia, a sacerdotisa e profetisa de Apolo, respondeu que não havia alguém mais sábio do que Sócrates. Explicamos aqui o significado de Pítia. Outro exemplo. Nada tão adequado a tal homem, atenienses, como ser sustentado no Pritaneu. Mudamos para: penso não haver recompensa mais apropriada do que ser alimentado no Pritaneu, onde tantos homens com funções públicas já fazem suas refeições à custa da cidade. Então nós explicamos aqui o que acontecia no Pritaneu e por que ele quer ser sustentado no Pritaneu. Coisas que são óbvias, né, para um grego, né, ou mesmo para um romano, não são óbvias no mundo de hoje. Então, determinadas palavras, como as exemplificadas, né, com uma pequena explicação, não fica para quem está lendo, para quem está ouvindo o texto, um desvio na atenção do que está acontecendo. Ou seja, né, dos pontos que o Sócrates quer abordar na sua defesa. Então, quando nós explicamos, por exemplo, o básico do que é a Pítia,
né, ou do que significa ser sustentado no Pritaneu, né, nós estamos evitando que a pessoa fique refletindo sobre isso, quando não é o mais importante. Não é o mais importante saber o que é o Pritaneu, mas o mais importante é verificar que o Sócrates está provocando, né, toda aquela gente, dizendo que, ao invés de estar sendo julgado para ter uma condenação talvez à morte, né, ele deveria ser reconhecido como um bem da cidade e, por conta disso, ser sustentado pela cidade. Fica mais fácil da pessoa entender rapidamente o que está acontecendo com certas explicações. Substituição de palavras e expressões para opções mais conhecidas. Exemplo: o inglês nós temos gadfly. Em português eu encontrei tavão ou moscardo. Tem outras opções também, mas é um tipo de mosca. Então a nossa opção foi mosquitão. Esse exemplo é interessante. Gadfly, né, é um tipo de mosca, não de mosquito. Mas, né, optamos pela tradução mosquitão, porque encontramos tavão, encontramos moscardo. É possível até se falar em mutuca. Muitas vezes eu já ouvi, né, que Sócrates se chamava como uma mutuca. Né? Mutuca é um mosquito, a maioria conhece, mas pelo tipo de mosca que a gente está tratando, aquelas moscas, né, que ficam ao redor de cavalos, são moscas grandes, né, eu preferi chamar de mosquitão. Eu podia chamar de moscona, mas imagina o Sócrates falando, eu sou uma moscona. O efeito cômico seria um pouco maior, né, do que o desejado. O mosquitão está de bom tamanho. E isso foi feito umas 3 ou 4 vezes, né? Essa escolha de palavras um tanto talvez contestáveis com relação às traduções normais, né, que são feitas para a simples leitura. Aqui nós estamos pensando numa tradução que possa ser representada, por isso que eu estou chamando de adaptação, porque por mais que eu tenha traduzido do inglês para o português, não do grego, tá? Eu não quero chamar isso de tradução, não tive o cuidado que um tradutor tem. A minha ideia é preservar o sentido e, ao mesmo tempo, deixar um texto agradável para ser representado. Esse é o centro, né, do nosso propósito dentro deste projeto Sócrates. Textos entre as 3 partes da apologia. A gente colocou na estrutura que o texto é dividido em 3 partes. Né? A sua defesa, depois, quando ele propõe uma pena alternativa à pena de morte, e finalmente a despedida. Para não ficar algo muito seco entre as 3 partes, a gente inovou neste ponto. Existe uma voz entre a primeira e a segunda partes que diz, né, como se alguém estivesse lendo, né, uma sentença para o Sócrates, indicando que ele foi condenado, a condenação é a morte, que ele pode, sim, propor uma pena alternativa. E uma segunda vez, entre a segunda e a terceira partes, onde essa mesma voz diz que foi decidido que a pena de morte será mantida e que ele será executado. A gente acreditou que essas 2 colocações não interferiria no texto. Me desculpe, Platão, né, não está no seu texto, né, está só nessa adaptação. Nesse caso, a minha desculpa tem que ser direta ao Platão mesmo, né? Mas eu acredito que essas 2 colocações vão ajudar bastante para que o texto seja agradável. Antes de nos despedir, eu gostaria de colocar algumas citações de uma maneira a animar todos vocês a lerem esse texto. Né? Quem for ler por conta própria não gastará mais do que 1 hora e meia, certo? Para lê-lo completamente. E vale a pena.
E para isso, vamos dar algumas citações. Eu não vou falar que é um spoiler, porque, né, todo o projeto foi um spoiler do que ia acontecer com Sócrates, claro. Né? E eu acredito que estas citações podem realmente mostrar, né, a beleza, o significado, a importância que temos neste texto para a nossa cultura ocidental. A única coisa que faço é andar por aí, procurando convencer velhos e moços a não se preocuparem tanto com os corpos e as riquezas e passarem a cuidar com prioridade do maior aperfeiçoamento da alma. Digo a vocês que a virtude não é dada pelo dinheiro, mas é da virtude que surgem para os homens todos os bens, tanto os privados quanto os públicos. Essa não é apenas uma defesa. Essa citação, né, é a declaração de um propósito de vida. O que Sócrates faz é procurar a virtude, mas não a virtude para si, a virtude para todos, de forma que a sociedade possa ser virtuosa. E nesse sentido, ele diz claramente: bens materiais, por mais importantes que possam ser considerados, nunca podem ser sequer comparados com os bens do comportamento adequado, da virtude, da justiça. Não se ofendam se digo esta verdade, que ninguém conseguirá salvar-se quando, à vista de tantas injustiças e ilegalidades existentes na cidade, entre em confronto feroz com vocês ou com qualquer outra multidão. Alguém que lute com sinceridade pelo certo, pela justiça, para que sobreviva pelo menos por algum tempo, precisa trabalhar com particulares e não de forma pública. Essa é uma citação complicada para o Sócrates, porque ele pode ser considerado, ao dizer isso, um inimigo da democracia. Porque o que ele está dizendo, na verdade, é que coletivos tomam decisões que podem ser erradas e que é muito difícil para uma pessoa, mesmo, né, ela estando com a justiça ao seu lado, conseguir, perante uma multidão, ser bem-sucedida quando essa multidão não deseja isso. Isso aconteceu muitas vezes em Atenas, e nesse projeto, acho que nós já falamos, mas com certeza vamos falar mais sobre isso. No texto, Sócrates conta de uma vez, pelo menos, em que a multidão queria descumprir uma lei para julgar conjuntamente pessoas que deveriam ser julgadas uma a uma, e que ele foi o único ateniense a destoar, mostrando a contrariedade da lei. Então, o que ele diz é que, se ele não se dedicou à política, é porque é muito complicado para alguém justo, para alguém correto, ser um político e se expor publicamente. Será que não há atualidade nessa citação? Tendo em mente que sou por demais honesto para ser um político e continuar vivo, não fui para onde não poderia fazer qualquer bem para vocês e para mim, mas para onde pudesse fazer o maior bem, particularmente para cada um de vocês. Foi para lá que fui, procurar convencer todos entre vocês para que olhassem os seus interiores, buscassem virtude e sabedoria, ao invés de interesses privados e frívolos, que visassem o bem da cidade e não simplesmente os interesses superficiais da cidade, e que essa disposição de escolha fosse observada em todas as suas ações. O que deveria ser feito com um homem como eu? Sem dúvida, algo de bom, atenienses, de forma que ele recebesse sua recompensa e o bem fosse apropriado para ele. Eis o Sócrates provocador. E ele provocou os atenienses durante muito tempo. Inclusive, pessoas dentro das suas especialidades, militares dentro de conceitos militares, oradores dentro dos conceitos de retórica,
políticos, dentro dos conceitos do que seja melhor para a cidade, para a sociedade. Bem, na citação é dito atenienses. Isso é falado muitas vezes no texto. E vocês observarão, lendo, né, que um texto que nós estamos propondo, que há muitas citações do tipo homens de Atena e não atenienses. Nos originais vocês encontrarão sempre atenienses, mas a verdade é que as mulheres eram excluídas da grande maioria das atividades públicas, inclusive de estar nos tribunais, de poderem julgar. Por isso, eu achei interessante muitas vezes colocar não atenienses, porque isso incluiria homens e mulheres, mas homens de Atenas, porque só os homens de Atenas julgaram, condenaram e, por assim dizer, mataram Sócrates. Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte e vocês para a vida. Quem de nós segue para a melhor sorte é segredo para todos. Só não é para o Deus que tudo sabe. Parodiando essa belíssima citação, está na hora de partirmos. Mas eu para a minha vida e vocês para a vida de cada um de vocês. Espero que sejam bem-sucedidos neste período em que ficaremos distantes, até voltarmos em 2025, né, com a sequência do Projeto Sócrates, com a leitura dramática e a representação deste texto proposto aqui. Enquanto isso, né, leia o texto, entre em contato com essa obra fundamental da literatura ocidental. Divulgue-a, mostre para outras pessoas que há 2.500 anos atrás, assuntos que nos preocupam, que nos absorvem hoje, já eram tratados pelas civilizações antigas. E, para todos vocês, aproveito já antecipadamente para desejar um feliz final de ano de 2024, uma boa entrada em 2025 e que as mentes de todos vocês, assim como a minha, né, nossas mentes se tornem cada vez mais holísticas. Até mais!